Jesus nos envolva em sua serena paz para mais uma noite abençoada. Assistimos o videozinho, né, de Chico Xavier e a mulher da ficha número 1, que são muitos e muitos os temas para a gente pegar nesse desenho, né? Os desenhos da animação espírita, eles trazem o amor ao próximo, né? Daria para falar ali naquele desenho sobre o espírito imortal, sobre resgate. A gente vê que o menino teve ali um resgate. Daria para falar sobre lei de causa e efeito, não é verdade? Mas eu escolhi, dentre todos, o tema da benevolência, que eu acho que o foco desse desenho, quando aquela mãe angustiada entrega a sua senha para uma outra mãe angustiada, ela mostra para a gente o que é afabilidade e doçura. E está lá no Evangelho que a afabilidade e doçura são filhas da benevolência e, portanto, netas do amor ao próximo. A afabilidade e a doçura despertam a simpatia do coração do ser. Então, a gente vai falar desse desenho do Chico Xavier e a Mulher da Ficha número 1, que também é uma animação espírita. Nós estamos trazendo vários desenhos com a inteligência artificial aí a favor também da espiritualidade. Inclusive, esse desenho no final mostra uma instituição para a gente comprar camiseta ou participar de alguma forma para que eles continuem a divulgar a doutrina espírita. E nesse mundo de provas e expiações, com essas guerras e tanto sofrimento, que o evangelho chegue ao maior número de pessoas através do próprio evangelho, desses desenhos tão maravilhosos, né? Então a gente vê no desenho que o simples gesto de generosidade, de bondade, pode transformar destinos, né? Tanto o destino do outro como o nosso. Aquela mãe que foi e voltou lá para a pousada, meia chateada, porque ia embora sem ter notícias do filho, é prontamente atendida. E mais, o filho estava no local onde o próprio Emmanuel, né, foi buscá-lo para falar com a mãe. Não era o merecimento dele, né? Mas ele teve a oportunidade de encontrar uma casa espírita. Talvez se ela não tivesse entregado a ficha dela número 1, o filho não teria vindo e não teria essa oportunidade, não é verdade? De encontrar uma casa espírita tão abençoada, da qual ele ficou e foi acolhido. Então, mudou o destino daquela mãe desesperada que havia perdido seus 2 filhos, desta mãe que teve a bondade e a generosidade de ceder o seu lugar. Então, muda o bem, muda o destino do outro, mas também muda o nosso destino. E está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, bem-aventurados os mansos e os pacíficos, né? No item 6, a benevolência para com seus semelhantes, quer dizer, a bondade para com o outro, fruto do amor que eu sinto pelo outro, produz afabilidade e doçura, que lhe são formas de manifestar-se. Quer dizer, a gente precisa treinar isso, né? Então, o tema seria benevolência. O que que é benevolência, gente? É boa vontade, é bondade, é estar tolerante ali perto daquela irmã, que muitas vezes daquele irmão que muitas vezes precisa muito mais do que a gente. E não faltam exemplos no Evangelho. Quando Cristo ali ajuda a mulher a não ser apedrejada, a mulher adúltera, não existe história mais bonita que o bom samaritano, uma pessoa ali precisando de socorro, os padres, né, passam por ali, não, e é um bom homem que vem socorrer aquele irmão, né? O que é um gesto de bondade, né? Jesus, quando diz, vinde a minhas criancinhas, né? Tem maior bondade do que essa? Ou então, quando está na cruz, vendo todos nós ali apedrejá-lo, né? E ele diz, Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Então, exemplo de bondade, de generosidade, que é benevolência, a gente tem aos montes no Evangelho. Por isso a importância da nossa oração. Hoje a gente recebeu de uma irmã nossa, né, da Valéria, uma mensagem que as pessoas estão se unindo para rezar pelo mundo, né? E aí eu lembrei lá que nós já temos a oração de Dr. Bezerra, a prece das 22 horas, que nós oramos pelo mundo, né? Pelo planeta Terra, por essas guerras,
para que implante, para que a espiritualidade consiga implantar o evangelho no coração das pessoas. Então, quando a gente diz, acorda, faça uma oração, leia um pedacinho do evangelho, é para que desperte em nós essa benevolência. Mas a gente começa a nossa palestra com uma pergunta: qual seria a sua atitude se você estivesse naquela fila, né? Lembrei que toda vez que o Haroldo comenta sobre casas espíritas, ele traz ele fala muito da nossa atitude, né? Então ele diz assim que qualquer divergência de ideia, se a gente não concorda com o horário que abre, horário do lanche, horário do passe, qualquer divergência de ideias, de princípios, podem ser discutidas para melhorar o ambiente. Mas ele dá uma dica, ele fala: defenda ideias e ações de acordo com o que está no Evangelho. E aí eu lembrei, eu sempre lembro da nossa organização das cestas básicas, cada um tinha uma responsabilidade, todos ali atendendo com afabilidade e doçura, mas outros ali atendiam com atitudes pessoais que não estavam baseadas no Evangelho. E ele diz que é isso que desmontam o trabalho de um grupo espírita, né? Porque a gente tem que ter a dica de defender toda e qualquer ideia de acordo com as atitudes, de acordo com tudo que nós aprendemos no Evangelho. Então, eu lembrei da nossa entrega da cesta básica. E aí ele diz que é estudando e praticando o Evangelho que aprenderemos a manter o amor, a união e o respeito ao outro, praticando sempre esta bondade que a gente está vendo, né? Então, quando a gente tiver dúvida no atendimento de um irmão, faça para você mesmo a pergunta: como Jesus teria agido se estivesse naquela fila? Eu tenho certeza de que, como a nossa irmã, né? Como é o nome dela? Alguém tem dúvida de que Jesus teria agido diferente daquela irmã na ficha número 1? Então, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. A benevolência produz essa afabilidade, esta doçura, né? Entretanto, nem sempre há de se fiar nas aparências. A educação e a frequentação deste mundo de provas e expiações podem dar ao homem um verniz dessas qualidades. Então, eu coloquei a fila aqui. Um ali deveria estar pensando: ah, eu queria dar a minha ficha, mas eu não posso voltar outro dia, eu trabalho, eu não fiquei aqui desde as 4 da manhã para ceder o meu lugar. O outro poderia estar pensando: acordei tão cedo e moro tão longe, não vou ceder a minha ficha. É o que ele diz, que há sempre que se fiar na educação e na frequentação, no que esse mundo nos deu, não é verdade? Então a gente precisa treinar. Lembrei de uma história de Francisco de Assis, que era um homem de oração e de jejum. Ele chegava a fazer uma quaresma inteira. Já pensou? 40 dias de jejum. Ele buscava essa intimidade com o Senhor. E os seus discípulos, vamos dizer assim, também faziam. E um dia ele acorda e vai até o banheiro e ele escuta um dos discípulos, né, um dos monges lá, chorando, e ele vai até lá e pergunta. E ele diz que ele não vai conseguir fazer o jejum, que o estômago dói demais, ele não consegue dormir de tanta dor. Francisco vai até a cozinha, prepara um franguinho bem saboroso e faz o prato do moço. E senta ao lado dele e pede para ele comer. O moço olha e diz: não, eu não vou quebrar o meu jejum. Então, Francisco de Assis pega um prato, coloca frango para ele também e come, para dar exemplo para o rapaz. Isto é boa vontade, isso é afabilidade, uma característica de quem é afável, né? Uma pessoa olha lá, aptidão ou tendência para tratar alguém com benevolência. Então, assim, o que se passava na cabeça do moço? Não, mas eu não vou quebrar, né? Uma coisa, um estudo, uma coisa tão importante para o senhor. O que que ele vai e faz? Ele vai e mostra. Isso é afabilidade. O outro está passando por uma situação e eu vou estar junto com o meu próximo, né? Muito bonita essa lição de São Francisco. Então, isso é benevolência, bondade. E aí lá no Evangelho está escrito assim: quantos há cuja fingida bondade, bonomia, não passa de uma máscara exterior, de uma roupagem cujo talhe primoroso dissimula da enfermidade interior, porque nós temos lá no fundo aquele pensamentozinho egoísta, né? Isso que está querendo dizer.
O mundo está cheio dessas criaturas que têm nos lábios o sorriso e no coração o veneno, que são brandas desde que não as agaste, mas que mordem a menor contrariedade, cuja língua de ouro quando falam pela frente, muda em dardo peçonhento quando estão por detrás. Então, é um alerta, né? Bonomia, né? Fala fingida bondade. Eu finjo que eu sou uma pessoa boa, né? Então tá lá. Para ser bondoso, nós devemos gostar do próximo e fazer para ele o que queremos que façam para nós, que é a benevolência, né? Então eu coloquei aqui a criancinha que perdeu o balão e alguém está ajudando a recuperar, um idoso atravessando a rua, um idoso ajudando a um deficiente físico, alguém que tem dificuldade de movimentação a carregar ali as suas sacolas, né? A menininha aqui beijando a boneca, né? Então, a afabilidade e doçura é fazer ao outro tudo o que queremos a nós mesmos. Então, quando o Jorge trouxe a palestra do lamber a ferida, num primeiro momento, a gente até ficou, tanto eu quanto o Jorge, nossa, lamber uma ferida, né? Tanto desenho aí, a gente vai pegar esse. O lamber a ferida aí é para cutucar a gente mesmo. É a troca daquela fralda de um idoso, que muitas vezes a gente fala, meu Deus, é o meu horário de cuidar. Tomara que não faça o número 2 junto comigo, né? E não é só o idoso, né? Uma criança que precisa desse apoio, né? Trocar a fralda de idoso, limpar aquele vômito de alguém. Eu não falo nem dos nossos familiares a quem amamos, de alguém mesmo no trabalho que passou mal, né? Fazer um curativo para um vizinho que não tem ninguém, tudo isso é testar a bondade e a afabilidade. Então, lá no livro Escrínio de Luz de Emmanuel, ele diz assim: ó, somente o amor sabe ser doce e afável para compreender e ajudar usando situações e problemas. Então, na hora da ferida, na hora do idoso ali, circunstâncias e experiências da vida para elevar nosso espírito eterno ao templo da luz divina. Então, eu lembro na escola que eu tinha uma colega que toda vez que uma criança vomitava, ela passava muito mal, mal, e alguém disse assim, que a gente cai nas profissões para treinar nessa vida, treinar justamente as nossas maiores dificuldades. Isso é muito importante, né? É a historinha aí do lamber a ferida. Então, afabilidade e doçura, eu peguei a afabilidade e doçura porque é um item do Evangelho, bem-aventurados os mansos e pacíficos, está no 11. E quem traz essa mensagem para a gente é Lázaro. Lázaro, irmão de Marta e de Maria, que moravam em Betânia, que era caminho de Jerusalém a Jericó, amavam Jesus e recebiam ele na sua casa, né? Lázaro significa Deus ajuda. A história de Lázaro é aquela que Jesus o ressuscitou, né? Na verdade, era um estado de letargia que ele estava, que o povo não sabia o que era isso na época, então acharam que ele estava morto, conforme narra Mateus, né, Marcos e João, os evangelistas, e Jesus o ressuscita, né? Então, eu peguei essa parte. Eu achei muito interessante pegar essa parte do Evangelho, porque nós falamos muito desses irmãos e sabemos e nos lembramos, nos reportamos pouco a eles, né? Então, Lázaro está no Evangelho, veio ajudar Kardec na decodificação. Ele está no capítulo 11. Ele está no capítulo 11. Muito interessante a gente estudar, né? Ele está no capítulo 9. Esse item 6 que a gente está falando de afabilidade e doçura. No item 8 que ele fala de obediência e resignação. Está no capítulo 11, no item 8 quando ele fala da lei de amor. E ajuda Kardec também no capítulo 17, no item 7 quando ele fala se alguém bater a face direita, que dê a esquerda. Então é importante a gente estudar esses irmãos em espírito, né? Estiveram na terra e voltam em espírito para ajudar. E ele diz: a prática da afabilidade e da doçura contribui para um ambiente mais harmonioso e propício ao desenvolvimento moral e espiritual. Então, se nós formos dóceis, se nós formos afáveis, nós estamos desenvolvendo a nossa capacidade moral e espiritual. Olha que interessante, né? E aí a gente vê essa mocinha linda, né? Essa senhora, a mulher da senha número 1, nos mostrando o que é ser afável, o que é ser bondoso, o que é ser uma pessoa bem-aventurada, pacífica e mansa, né? Então, essa afabilidade e doçura são duas virtudes,
Virtudes importantíssimas para o desenvolvimento da nossa moralidade, não é verdade? Então tá lá. Eu trouxe o texto do Lázaro para a gente estudar. Hoje eu não trouxe um texto de Emmanuel, hoje eu trouxe Lázaro. Então, nesta mensagem que está no Evangelho, Lázaro nos fala dessas duas virtudes, pouco citadas no cotidiano dos homens em geral, mas exaltadas por Jesus, que incentiva seus irmãos em desenvolvimento espiritual a fazê-las crescer dentro de si, pois com elas duas nós seremos bem-aventurados. Então, quando eu coloquei lá Jesus amparando a mulher para não ser apedrejada, Jesus no meio das criancinhas, ele pedindo perdão, isso é ser benevolente. Então, a afabilidade, Lázaro diz que é a qualidade de quem é cortês, delicado, amável, agradável, com quem com quem se pode falar facilmente, uma pessoa acessível. E a gente via todas essas características na mulher da ficha número 1, não é isso? E ela era doce também, né? Doçura é a qualidade de quem é suave, meigo e brando. Então, olha, são virtudes para a gente treinar mesmo, né? No mundo de provas e expiações, ser cortês, ser delicado, ser agradável, falar com doçura, ser acessível às pessoas. Então, escreve Lázaro que a afabilidade e a doçura, pô, elas saem da benevolência, que é ter boa vontade para com as pessoas e que é fruto do amor ao próximo, né? Então, se a gente lembrar da história do bom samaritano, a gente vê que boa vontade aquele moço teve para com aquele irmão que estava caído no meio da estrada. Então, isso significa que não basta ter atitudes exteriores de boa educação. Ah, mas eu sou afável, eu sou educada, mas eu penso, enquanto eu me mostro educada ao abrir a porta, eu tenho no meu pensamento, ai, que menina chata. Então, ele fala assim: não basta ter atitudes de educação, de gestos e atitude suave, ser afável no falar, ah, eu falo tão mansinho. Isso é um treinamento social, é uma aparência de boa educação e de boa índole. Então, quem deseja ser afável e suave nos relacionamentos com os outros, precisa cultivar este amor ao próximo, que é fazer ao outro o que eu quero que faça para mim. Ter boa vontade com os meus erros. Então, eu acabei de dizer, eu abri a porta, mas eu pensei mal da pessoa. Poxa vida, por que que eu pensei mal da pessoa, né? Eu não vou fazer mais isso, porque eu sou imperfeita e eu tenho as minhas dificuldades. Então, Lázaro coloca muito bem isso. Quando aquele irmão foi, não quis dizer, mas chorava escondidinho de dor no estômago. Não, eu sou humano, eu estou com fome, né? Isso é importante. Boa vontade para as dificuldades dos outros, porque são bem-aventurados os que se esforçando para compreender e aceitar todas as pessoas como são, querendo para elas o melhor possível, usando de boa vontade para com suas faltas e omissões, tiver sempre uma atitude de delicadeza e afabilidade em todos os relacionamentos. A mulher chegou ansiosa, mas ela podia chegar gritando, brigando. Ser afável e doce é entender o sofrimento daquela irmã. Então, ali na hora do luto, né? A mulher da ficha número 1 foi capaz de se colocar no lugar daquela mãe. Falou: eu perdi um filho. Imagina ela que perdeu os dois filhos e se encontra nessa situação. Eu volto outro dia, vou deixar que essa irmã passe na frente. O que que a espiritualidade fez com o gesto de bondade dessa irmã? Deu para ela tudo que ela precisava e mais um pouco. Então, isso é um exemplo para nós, né? Então, assim, Lázaro censura os que usam uma máscara externa, uma roupagem, né? Eu sou cortês, mas eu disfarço todas as minhas deformidades. E detalhe, nós sabemos das nossas deformidades, né? Lá no menor contrariedade mostram-se como são por dentro, né? Nas reações que se manifestam de forma violenta. Então, são pessoas denominadas pela hipocrisia, afastando-se cada vez mais da autenticidade. O que é a qualidade do autêntico, né? No dicionário está escrito lá, é aquele que não imita, que é verdadeiro, em que não há falsidade, que é espontâneo, que é real, indivíduo que se assume tal qual é, que não se apresenta aos outros de um modo idealizado. A sociedade nos mostra o modelo de idealização, né? E nós costumamos seguir isso. Então, Lázaro
Ele cita, uma outra coisa que eu achei interessante, é que ele cita que em casa são tiranos dos familiares, agressivos, incapazes de delicadeza. Fora do lar se apresentam de forma educada, são afáveis com os outros. Então, assim, nós temos o nosso anjinho, o nosso diabinho, né? E no lar parece que o diabinho sempre está mais presente do que o anjinho. Daí eu lembrei do livro Jesus no Lar, que se nós tivermos essa dificuldade com os nossos familiares e dentro dos nossos lares, o livro Jesus no Lar é um bom livro para a gente ler um pedacinho cada dia, porque máscara, como Lázaro diz aí, todos nós temos. Nós somos capazes de ir numa festa que a gente não quer e ser totalmente receptivo, se fazer muito feliz, mas dentro de casa reclamamos dessa festa que é de um parente que a gente não gosta a semana inteira. Então ele fala: no amar ao próximo como a si mesmo, está implícita a ideia de que o amor a si próprio existe em cada um de nós e assim Deus nos fez. Olha que bonito. O que não está dentro da vontade divina é egoísmo. Se eu não tenho amor pelo outro, se eu não sou cortês, eu sou egoísta. Este amor exacerbado que só enxerga as suas necessidades, colocando-se no centro de tudo e de todos. Eu gosto muito dessa imagem do jornalista com o guarda-chuva, né? Ele falando se o rapaz ali acha que o individualismo é uma tendência, né? Então o cara estudou individualismo e está ali na chuva, né? Poderia estar com um guarda-chuva maior, acolhendo o próximo. Então, aqui, ó, tem 5 guarda-chuvas, mas são todos para que ele não se molhe, né? Não se preocupa com o outro. Coisa que a gente veria também naquela fila de atendimento do Chico Xavier. E aí, o que Lázaro traz, que eu acho muito interessante, é que ele fala que nós temos esse lado egoísta, sim. Mas para nos libertar, precisamos nos conhecer, aceitar as pequenas coisas boas que temos e também as nossas imperfeições, considerando que nós estamos no planeta Terra, que é um mundo de evoluções. Aí ele fala: mas não podemos, por amor a nós, conformarmos-nos com as poucas coisas boas e as muitas imperfeições que temos, pois estamos reencarnando tantas vezes como foram necessárias na Terra, né? Esse mundo que a gente tanto reclama, para desenvolver o nosso potencial e nos melhorarmos. Então, que hoje eu já entenda que eu tenho um pouco dessa máscara e que eu faço um pouco para mudar. Aceite, ó, assim, o aceite de como somos é apenas o primeiro passo, né? Para no uso do nosso livre-arbítrio continuarmos nessa existência, nosso processo evolutivo. Puxa, eu sou assim, né? Dentro de casa, eu sou muito ignorante com todos, então eu vou mudar. Eu vou pensar um pouco mais na benevolência, eu vou trabalhar um pouco mais de afabilidade e de doçura. O que que é isso que a gente tanto fala aqui? É se autoconhecer para se autotransformar, né? Não é vergonhoso eu falar assim, se eu estivesse naquela fila, eu não daria a minha ficha. Essa sou eu. Essa sou eu, mas eu quero mudar. Para que isso aconteça, essa mudança, precisamos ser honestos e sinceros conosco. Nos enxergamos o mais real possível. Eu estaria na fila, eu não daria a minha ficha, a fim de reformar o nosso caráter, reprimindo nossas más tendências, melhoramos o que já temos de bom, permanecemos no caminho do progresso, que é difícil, lento, mas é sempre progresso. Eu pensei no começo da palestra de não dar a minha ficha. Hoje eu já penso que se eu desse a ficha, né? Talvez eu fosse uma pessoa que saísse dali com o coração menos pesado e mais feliz, como aconteceu com aquela nossa irmã, né? Você daria, então, a sua senha de número 1, né? A honestidade e a sinceridade conosco, eu não daria, né? Nos leva a ser autêntico, a nos apresentarmos a todos como somos, imperfeitos sim, mas nos esforçando para essa melhoria. E esse esforço aparece quando a gente sente esse impulso. Por exemplo, ele diz assim: quando você sente uma vontade de agredir, de revidar, tanto que ele vai falar no capítulo 17, se alguém bater na sua face, né, dar a outra. Então, não é hipocrisia, independente dos outros pensarem ou não, o nosso esforço de bem proceder. Puxa, eu tive vontade de revidar, mas eu não vou revidar. Inclusive, comentar, nossa, aconteceu tal coisa, e minha vontade era de revidar, mas eu não vou revidar, eu preciso melhorar. Olha só, é uma agressão a alguém que foi sentida, pensada, mas não foi realizada. Olha que interessante. Então, eu pensei, eu não ia dar a ficha número 1,
mas eu vou melhorar nesse sentido, eu vou repensar isso, pensando como Jesus faria. Isto é um verdadeiro arrependimento, isso nos leva ao progresso, né? Foi uma vitória que, por certo, estimulará outras, até que não haja mais necessidade do raciocínio para reprimi-la. Nós temos raciocínio para reprimir a nossa, eu não daria senha para a mulher, porque eu quero ser atendido hoje. E daí, né? Olha lá, ó, pois estará eliminando, né? Esses nossos defeitos maiores. Aí ele fala, e aí termina o texto, pensem que o dia em que o maior número de pessoas agir de forma autêntica, aceitando seus erros, consigo mesmo e com os demais, inspirando confiança uns nos outros, originando respeito mútuo aos deveres e direitos de cada um, a Terra irá bem mais próxima, a Terra estará bem mais próxima de se tornar esse mundo regenerado que a gente fala todos os dias. Porque alguém ali abraçando o planeta Terra, fortalecendo aquela luz rosa que a gente fala na oração de Dr. Bezerra, está lá, está lá. E ele é a nossa força para a nossa reforma moral. Então, está dizendo Lázaro que se você for afável e doce com os outros, isso vai voltar para o planeta, não é só para você. E quando ele termina a mensagem, Lázaro diz assim: aquele cuja afabilidade e doçura não são fingidas jamais se desmente. É o mesmo para o mundo ou na intimidade, e sabe que se pode enganar os homens pelas aparências, mas não se pode enganar a Deus. Então, aquele meu fingimento na festa, né? E o pau que eu meti dentro de casa na família, eu posso até enganar a mim mesmo, mas eu não engano a Deus. O meu progresso depende de mim, né? Só pode dar amor quem tem. Então tá na hora da gente começar a treinar. Partindo, pois, do amor que sentimos por nós mesmos, podemos amar ao próximo. Por nós mesmos, nós temos excesso de amor, que acaba se chamando egoísmo, né? Mas quando eu começo a partilhar, a pensar no bem do próximo, como eu falei no início, que a avó mandou uma oração, que o Brasil vai orar todas as 18 horas, aí eu lembrei que a nossa oração é das 22 horas, doutor Bezerra está conosco, né? Toda a comunidade espírita às 22 horas pede pela implantação do evangelho no coração das pessoas. Vamos pedir pela implantação do evangelho no nosso coração, para que fortaleçamos o nosso amor. E aí eu trouxe uma reflexãozinha, algumas questões. Você se sente afável e doce? Então, assim, com que frequência você pensa na necessidade dos outros? Você coloca nas suas orações de todos os dias as pessoas que estão em guerra? Pede por um mundo melhor? Se o seu amigo, um ente querido, está tendo um dia ruim, você dá um abraço ou faz algo legal para agradar a pessoa? E se um desconhecido está tendo um dia ruim? A gente está na rua de ver, né? A gente vai lá, o quanto a gentileza é importante para você. Você diria que pensa o melhor das pessoas a maior parte do tempo? Isso é um treino que a gente tem que fazer muito, né? A pessoa fica muito tempo ali desempregada, tal, a gente fala, nossa, por que será que não para em nenhum emprego? Ah, alguma coisa tem. Será que se a gente começar a torcer e pensar melhor por aquela pessoa, porque realmente pode ter acontecido no emprego, um chefe aconteceu uma coisa, no outro, outro, às vezes não é culpa da pessoa. Então, pensar no melhor das pessoas é ser afável e doce. E com a natureza e os animais? Você é gentil com os animais? Admira a natureza? Isso tudo é Deus. Está atrasado aí para uma reunião ou para o seu trabalho e vê uma criança perdida. Finge que não vê ou ajuda. Um idoso está em dificuldade. O que você faz? Pensa que você está atrasado, hein? Um lugar que você conhece está pedindo doações. O que você faz? Uma pessoa cheia de caixas e muito desconfortável. O que você faz? Então, lembrando que a gentileza é o princípio do amor. O que você faz? Você tem dúvidas? Então, hoje nós trabalhamos Chico Xavier e a mulher da senha número um, né? E Lázaro nos diz: bem-aventurados os mansos e pacíficos, pois receberão sempre a felicidade que buscavam com o apoio total da espiritualidade. Então, ela buscava uma felicidade, um acalento para o coração, que chegou, porque ela foi mansa e pacífica. E vamos finalizando a palestra hoje com Jesus, tendo em mente que Jesus está sempre perto de todos nós a nos abraçar.
Bastamos ser mansos e pacíficos para sermos mais felizes. E que assim seja, graças a Deus.